Olá, meus irmãos, salve Maria Imaculada! Estamos começando mais uma edição do programa Viver com Fé e Saúde aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. Aqui em Campo Grande, TV Imaculada, canal 15.1, 21 e 521 da NET. E você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, pelo nosso aplicativo e site da Milícia da Imaculada. E claro, uma saudação carinhosa a vocês que nos assistem pela Parabólica em todo o Brasil, pelo canal 321. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Claudinha Pinho não está aqui apresentando porque está se recuperando de procedimentos da sua saúde, né? Está acompanhando de casa, assistindo, claro, o Viver com Fé e Saúde. Já o nosso beijo, o nosso carinho a Claudinha Pinho. E estamos aqui, né? Continuando a missão de evangelizar, porque esse é o nosso trabalho de levar Jesus Cristo até a sua casa e também temas importantes que o Viver com Fé e Saúde trabalha com vocês e para vocês. Então, gratidão mais uma vez, sejam todos bem-vindos. O programa Viver com Fé e Saúde já está no ar. E como vocês já sabem, né, nosso programa começa com o quadro Viver com Fé. E quem está conosco neste mês é o Padre André Nogueira, que está falando uma mensagem aí sobre a Palavra de Deus. Esse quadro Viver com Fé tem essa finalidade. O Padre André, que é parceiro nosso, já veio várias vezes aqui como entrevistado presencial, já participou e continua participando do quadro Viver com Fé, e esse mês é com ele. Padre André, seja bem-vindo, vamos com o Viver com Fé de hoje. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos então celebrando nesta semana a solenidade de Todos os Santos, que significa recordar, trazer à memória, celebrar de maneira festiva a vida e o testemunho dos santos e santas de Deus. Ora, a santidade vem de Deus, Ele é o santo e nós somos chamados a participar da sua santidade pelo testemunho da nossa vida. Quando a Igreja nos chama a celebrar a solenidade de Todos os Santos, na verdade ela nos ajuda a perceber que a fé é compartilhada por todos aqueles que creem. Na oração do creio, nós dizemos, creio na comunhão dos santos. É exatamente isso. A nossa fé não é solitária, mas é solidária. Estamos todos nesta grande comunhão, os viventes e aqueles que já passando por esta terra, fazendo bem e deixando testemunho de suas vidas, estão junto a Deus no reino dos céus. Dentre estes, a Igreja escolhe, beatifica, canoniza e apresenta para toda a comunidade dos fiéis como exemplos, homens e mulheres que viveram de modo autêntico, profundo a sua fé. De modo muito especial, no testemunho do martírio, quer dizer, na doação da própria vida, e também de tantos outros modos, na vida religiosa, no ministério ordenado, na vida em família. A Igreja hoje apresenta para nós tantos modos de vida para viver a santidade. Crer na comunhão dos santos significa então crer nesta solidariedade comum que todos os fiéis somos chamados a compartilhar em Cristo. Salve Maria Imaculada! Padre André, muito obrigado pela sua participação aqui no Viver com Fé e Saúde, quadro Viver com Fé. É uma alegria ter o senhor aqui participando da nossa programação. Padre André, que é secretário executivo aqui do nosso Regional do Mato Grosso do Sul, Oeste 1, e que sempre ajuda aqui a TV Imaculada. Gratidão, Padre André. E agora nós vamos para o vídeo, né, do tema do programa desta semana. Vamos saber qual é o tema? No programa desta semana vamos falar da celebração dos fiéis defuntos, que é uma solenidade que tem um valor profundamente teológico, porque chama a nossa atenção para todo o mistério da existência humana, desde suas origens até o seu fim e para além também. A novidade introduzida pela nossa fé é a esperança. Nós cristãos acreditamos em um Deus. Isso mesmo, meus irmãos, nós vamos falar sobre a celebração dos fiéis, de todos os fiéis defuntos na Igreja Católica. Celebramos no último dia 2 de novembro, uma celebração muito importante dentro da liturgia, né? E hoje nós vamos trazer aqui um padre que conhece esse tema, né? Que aceitou o nosso convite de falar desse assunto muito importante conosco, que é o padre Leonildo Filmari. Ele é da paróquia Nossa Senhora Aparecida,
do município de Eldorado, Mato Grosso do Sul. É um município que fica aqui na região sul do estado aqui do Mato Grosso do Sul, conhecido como Padre Léo. Ele é neo-sacerdote, ele é natural da diocese de ele é natural da cidade de Batayporã, da diocese de Naviraí. Eu quero mandar um abraço a Dom Héctor, que é o bispo de Naviraí, que está acompanhando aqui o Viver com Fé e Saúde, autorizou o Padre Léo a estar conosco aqui. Queremos agradecer ao Padre Léo, que já de forma virtual vai participar conosco para falar sobre esse tema muito importante, que é a celebração de todos os fiéis defuntos na Igreja Católica. Então convido você a não sair daí, porque o Viver com Fé e Saúde volta depois do intervalo com a nossa entrevista do dia. Estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde desta semana, mais uma vez agradecendo o seu carinho e sua audiência. E lembrando, estou aqui na apresentação do Viver com Fé e Saúde, Claudinha Pinho ainda está em recuperação, mas logo, logo estará de volta aqui na apresentação do Viver com Fé e Saúde. Vocês conferiram no bloco anterior, o nosso tema é voltado para a nossa igreja, Vamos falar da celebração de todos os fiéis defuntos na Igreja Católica, e o nosso convidado pela primeira vez aqui no Viver com Fé e Saúde, já esteve aqui em algumas oportunidades, na época que estudava aqui em Campo Grande, o Padre Leonildo Filmari, conhecido como Padre Léo, neo-sacerdote da Diocese de Naviraí, é da cidade de Batayporã, mas trabalha hoje na cidade de Eldorado, sul aqui do estado de Mato Grosso do Sul, conhecido como Padre Léo. Padre Léo, seja bem-vindo aqui à TV Imaculada, ao programa Viver com Fé e Saúde. Amém, muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela acolhida e uma saudação muito especial também a nossos telespectadores. Querido, obrigado pelo convite. Se apresente para a gente. Quem é o Padre Léo, o Padre Leonildo Filmari, aonde que trabalha, estudou aqui em Campo Grande também, mas conta um pouquinho dessa sua trajetória. Sim, eu sou padre há 21 dias. Então, eu fui ordenado agora, recentemente, no último dia 28 de setembro, na minha cidade de origem, em Batayporã. Sou padre diocesano, então eu pertenço à Diocese de Naviraí, e também fiz o meu processo formativo em Campo Grande, no Seminário Maior Regional Maria Mãe da Igreja, nas etapas de Filosofia e Teologia, Aquilo que nós chamamos de discipulado e configuração. O meu propedêutico também foi pela Arquidiocese de Campo Grande por 2 anos. Depois eu fiz um processo de trocar de diocese. A Diocese de Naviraí estava recém-formada, recém-dividida, e fiz esse processo para pertencer a esta diocese, levando em consideração minha cidade de origem, minha família, então o meu território, Então, Dom Héctor me acolheu muito bem e fiz um processo por Naviraí. Então, hoje sou padre diocesano da Diocese de Naviraí, trabalhando aqui em Eldorado, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós agradecemos primeiramente pelo seu sim de conversar conosco sobre esse tema, que é a celebração de todos os fiéis defuntos na Igreja Católica. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é a origem do dia de finados, Padre Léo, aqui na Igreja Católica, na tradição católica. Então, existe uma tradição na Igreja Católica que nós atribuímos ao Papa Gregório III. Isso por volta do século VIII, onde ele tinha estabelecido uma data para celebrarmos os fiéis defuntos, Então, havia a necessidade da Igreja rezar pelos fiéis defuntos. E essa data, o Papa Gregório, ele estabeleceu como sendo o dia 2 de novembro. Então, essa tradição, ela remonta aos primeiros séculos do nosso cristianismo. E foi por isso, então, que a igreja escolheu essa data, Padre? 2 de novembro, para celebrar o dia de finados, que é uma data tanto na tradição católica, mas também a data civil, de todas as pessoas que têm essa tradição de visitar os defuntos, tem aí o dia 2 de novembro. Exatamente. O dia 2 de novembro, ele é significativo por também ser um dia após o dia de Todos os Santos.
Outra tradição na igreja é celebrar no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos. Então, rezamos todos eles, por aqueles que estão canonizados no corpo inteiro. Então, logo no dia seguinte, depois, podemos rezar também por aqueles que estão canonizados. Então, a igreja estabelece o dia 2 como essa grande ligação ao dia de Todos os Santos, né? Então, nós rezamos e no dia seguinte, nós rezamos o dia 1º por Todos os Santos e logo no dia seguinte, honrar todos os fiéis falecidos que não estão canonizados, mas que merecem a nossa lembrança, o nosso carinho e a nossa oração. Com certeza, padre. Qual que é o ensinamento da igreja sobre a vida após a morte e também essa comunhão dos santos? A Igreja Católica, ela nos ensina que a vida após a morte, ela não é um fim, mas é uma continuidade. Então, essa continuidade remete à nossa existência. Nós, como cada pessoa, né, ela passa pela morte, ela é julgada por Deus. Somente Deus é que tem esse direito de julgamento, né? E nós estabelecemos, então, esses critérios. A igreja nos ensina que existem o céu, o purgatório e o inferno. Então, a vida após a morte, como uma continuação da nossa vida, nós temos essas direções. Então, nós temos o purgatório, aqueles que morreram em graça, em estado de graça, mas que ainda necessitam de uma purificação dos pecados, os veniais ou consequência dos pecados. E então, depois, certo tempo de purificação, entram no céu, aquilo que chamamos de comunismo, né? O céu é aqueles que já morreram em estado de graça e plenamente unidos com Deus. Então já vão direto ao céu. E também o inferno, aqueles que negam toda a graça de Deus, que negam e morrem em estado de pecado, ou seja, se separam desse amor de Deus, e aí permanecem eternamente no inferno, né? Então, a nossa igreja nos ensina que após a morte não é o fim, mas a continuidade da nossa vida. Uma continuidade da nossa vida e, como o senhor disse, né, tem a questão do purgatório na nossa tradição da Igreja Católica. O que significa, Padre Léo, rezar pelas almas do purgatório e como essas orações ajudam os nossos entes queridos que já se foram? É uma outra experiência muito bonita e muito rica na nossa igreja. Rezar pelas almas do purgatório significa rezar pela intercessão daqueles entes queridos que já morreram. Nós rezamos pelos fiéis defuntos, mas nós não sabemos onde eles estão. Nós acreditamos que é o céu e o purgatório para cada um de nós. Então, ao rezar pelas almas do purgatório, significa que nós também estamos rezando pela purificação dessas almas, para que elas possam entrar um dia no céu. O purgatório é visto como um estado temporário, então não é algo permanente, é apenas algo de passagem. E por ser temporário, então as pessoas que morreram em graça, que pertencem ali a esse processo de purificação pelos seus pecados veniais ou por aquilo que são consequências do pecado, nós acreditamos que essas orações ajudam na purificação, no alívio do sofrimento e, é claro, na esperança da vida eterna de entrar no paraíso. A expressão dessa esperança para cada um de nós. Então, vale a pena e é recomendado rezarmos sempre pelas almas do purgatório. Porque também nós não sabemos, né, igual o senhor disse, né, não sabemos em que estado os nossos entes queridos estão e muitas práticas litúrgicas acontecem nesse dia de finados, né, padre? Quais são as práticas mais comuns que acontecem dentro da nossa fé católica? É importante lembrar que os fiéis defuntos merecem o nosso respeito e a nossa visita sempre. Nossos cemitérios, eles estão sempre de portas abertas para receber os entes queridos que ainda estão vivos, para visitar os seus familiares, né?
Então, mas na nossa prática religiosa, concentrada no dia 2 de novembro, nós temos a tradição da Santa Missa. Então, as missas que são rezadas também no cemitério, ou, dependendo da situação, da oportunidade, e não dá certo ser no cemitério, pode ser na igreja matriz de uma paróquia, daquele município, daquela região. Então, essas práticas de missa recorrem a orações, visitas aos cemitérios, onde os fiéis, eles costumam decorar todos os cultos, decoram com flores, acendem velas, simbolizando a luz divina, a presença do Espírito Santo, a vida eterna, a ressurreição. Então, nós acendemos as velas, a esperança de que eles estejam no céu, no paraíso com o nosso Senhor. Então, é um dia de reflexão sobre a morte. Dia 2 de novembro, nós percebemos, né, todos os cemitérios, que é uma grande reflexão sobre a morte, mas também ligada à nossa participação em orações, intercessões, promover a união entre os vivos, os mortos. Essa é a nossa fé, a fé da ressurreição. Por isso, nós visitamos os cemitérios, fazemos as práticas de orações, os devocionários, né? Também algumas penitências nesse dia. Tudo é válido para a nossa conversão, também para a salvação das almas que estão no purgatório. É um dia de muita esperança, né, Padre Léo? O senhor citou aí, né, um ponto que a gente já ia abordar, em questão que é você acender velas, né, nos cemitérios, as flores, e a igreja sempre recomenda que sejam flores naturais, porque representam, né, a vida, né, mas muita gente compra aquelas flores de plástico para decorar todo aquele cemitério, ficar coloridinho, mas são práticas que as pessoas têm, né, Padre Leonildo, de ter a esperança, né, de que um dia vai encontrar o seu ente querido após a nossa passagem, né? Exatamente. A flor representa justamente essa vida pós-morte, né? Representa o ciclo de uma vida. A flor nos apresenta que não é apenas um fim. Quando observamos uma flor que ainda não desabrochou, ainda está somente nas folhagens, nós estamos na esperança de que nasça algo e que seja belo e bonito. Assim também é a nossa vida pós-morte, que a gente renasça para Deus nessa continuidade que não é no fim. E se observarmos a flor, o seu fim final, logo na sequência virá o botão, vai desabrochar uma nova flor. Então é essa a nossa esperança, continuidade, um ciclo de vida. E a vela sempre representando a presença do Espírito Santo, né? A vida, a chama do Espírito Santo, a vida que está em cada um de nós e também na vida eterna. Muito bem, estamos conversando com o Padre Léo Fiumari, né, lá da Diocese de Naviraí, ele que é natural da sua cidade de origem de Batayporã, né, está conversando com a gente, trabalha em Eldorado, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá de Eldorado, sul aqui do estado de Mato Grosso do Sul, quase ali na divisa com o estado do Paraná. Padre, eu vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho para a gente fazer um breve intervalo. Na sequência, nós voltamos para falar sobre esse tema, né, da celebração de todos os fiéis defuntos. Tem algumas perguntas, né, que ficam pertinentes para nós, então nós vamos tirar essas dúvidas hoje com o Padre Léo aqui conosco. Então convido a você a ficar com a gente, não saia daí, porque o Viver com Fé e Saúde volta já já. Já estamos de volta com o nosso Viver com Fé e Saúde desta semana, agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência, você que está aqui na nossa programação da TV Imaculada, programa Viver com Fé e Saúde, aqui pela Rede Imaculada de Comunicação. Aqui em Campo Grande você acompanha a TV Imaculada pelo canal 15.1, 21 e 521 da NET, o 15.1 na TV aberta, né, no sinal digital, e o 21 e 521 na NET. Em todo o Brasil, em todo o planeta, você acompanha pelas plataformas digitais, pelo site e o aplicativo da Milícia da Imaculada, miliciadaimaculada.org.br é o nosso
nosso site, né? E o nosso aplicativo lá ou no Play Store ou no App Store, você acompanha, você pode ir lá buscar pelo aplicativo Milícia da Imaculada. Mas nós estamos também para todo o Brasil, pela nossa parabólica digital, canal 321. Você pode acompanhar a programação em todo o Brasil e a gente fica muito feliz, né, de receber muitas mensagens de pessoas que são do interior do Brasil, interior aqui até do Mato Grosso do Sul, que estão acompanhando pela parabólica. Então, uma saudação carinhosa, e vocês podem se tornar um novo Milite, contribuindo para que essa missão da Rede Imaculada se estenda por várias partes, que a gente possa expandir aqui as nossas plataformas com esse objetivo de evangelizar. Então faça parte dessa família consagrada, entre em contato com a nossa equipe, né, o 67 993 47 0532, ou o nosso telefone de nossa sede, que fica lá na cidade de São Bernardo do Campo, ali na Grande São Paulo. O telefone é o prefixo 11 4397-6500, telefone lá da nossa sede. Um grande abraço a todos que estão acompanhando lá da nossa sede, também lá em Maceió temos a Rádio Imaculada, lá em Atibaia também Rádio Imaculada, e aqui em Campo Grande a TV Imaculada, também várias outras pessoas que são parceiros aqui da evangelização. Como vocês estão acompanhando, você que chegou agora, nós estamos conversando sobre a celebração de todos os fiéis defuntos que nós temos aqui no mês de novembro na Igreja Católica. Celebramos no último dia 2 de novembro aqui na nossa tradição católica, também a tradição civil, né, é feriado em todo o Brasil, dia 2 de novembro. E para falar um pouco sobre a tradição católica, né, está conosco aqui o padre Leonildo Filmari, conhecido como Padre Léo. Ele que é neo-sacerdote, foi ordenado no mês de setembro, está trabalhando hoje na paróquia Nossa Senhora Aparecida do município de Eldorado, sul de Mato Grosso do Sul. Padre Léo, o senhor pode acompanhar a TV Imaculada aí pela parabólica, tá bom? Canal 321, fala para todos os seus fiéis aí da paróquia, viu? Para que possam acompanhar aqui a TV Imaculada pela parabólica. Mais uma vez agradecendo a sua participação e continuando, né, Padre Léo, o nosso bate-papo falando sobre essa celebração. No dia de finados, a maioria, né, visitam os cemitérios, com que está ali sepultado o corpo dos seus entes queridos, mas o que vem crescendo, Padre Léo, é a cremação. Eu queria saber qual é o posicionamento da igreja sobre a cremação, se pode cremar e, se sim, quais são esses critérios. Então, Felipe, essa é uma parte muito delicada. É um assunto que dá muito pano para manga, né? Existem muitas tradições e pessoas que condenam essa prática. Enfim, é um tema muito polêmico. Só que a Igreja Católica, ela também autoriza a cremação. Só que existem alguns critérios para isso. A Igreja Católica, ela autoriza desde que a sua permissão seja cumprida com os requisitos básicos, que é o respeito pelo corpo, a motivação para isso. Qual é a motivação para a cremação? O desejo das cinzas e, claro, a celebração de uma missa, né? Então vamos lá. A igreja, ela permite. É possível a cremação. Só que, dentro dessas diretrizes, nós encontramos todas as normas e regras, toda a posição da igreja formalizada no Código de Direito Canônico e também alguns documentos do nosso Vaticano, né? Documentos do Concílio Vaticano II, o próprio Catecismo da Igreja Católica. Então, o que nós devemos seguir como critério? Primeiro deles, o respeito pelo corpo. Então, tanto para um velório, para uma cremação, a igreja nos ensina que o corpo humano deve ser respeitado, tratado com toda a sua dignidade. Então, é o templo do Espírito Santo, dependente se vai ser cremado ou sepultado com seu caixão. Então, é o templo do Espírito Santo. Devemos respeitá-lo, mesmo pós-morte. Então, respeitá-lo com a sua dignidade e, enfim, isso nós aplicamos para o sepultamento tradicional e a cremação. Qual é esse respeito? Cuidar na hora de preparar o corpo para o velório, não fazer de qualquer jeito,
o respeito na preparação, ainda quando está no necrotério ou nas casas funerárias, né? Então, tudo isso deve ser mantido. Depois, qual é a motivação para isso? Nós vamos cremar, mas por quê? Então, essa motivação, a cremação, ela não deve ser escolhida por razões contrárias à nossa fé cristã, como a negação da ressurreição, enfim, muitas pessoas pensam, né? Nós não vamos ressuscitar, não existe a vida eterna, então vamos cremar. Então, não é isso, a igreja não ensina isso. A igreja ensina a ressurreição, a vida após morte, a continuidade da nossa vida. Então, não é a cremação que pede isso, né? Então, se a cremação ela for realizada com a intenção de respeitar todo o falecido, honrar a sua memória, é aceitável. Depois, o desejo da cinza. Nós devemos tomar cuidado com isso pós-cremação. Existem pessoas que querem guardar a cinza do seu ente querido num potinho em casa. Errado. Infelizmente acontece. Ah, porque o ente querido falecido gostava muito de praia, gostava muito do mar. Vamos pegar um barco e jogar as cinzas na água. Errado. A igreja não nos ensina isso. Isso é banalizar as cinzas, né? Então, qual é o desejo das cinzas? A igreja recomenda que as cinzas elas sejam mantidas em um lugar sagrado. Qual seria esse lugar sagrado? Um cemitério ou um local dedicado a isso. Então, os grandes crematórios de respeito, né? Os crematórios que são autorizados a isso, já eles mesmos possuem um cemitério próprio para depositar a urna com as cinzas do falecido. Então, pós-cremação, existe um processo ainda de 1 semana a 15 dias para os familiares receberem a urna com as cinzas e fazer o sepultamento. Então, nós recomendamos isso, né? Esse cuidado com a cinza. Então, nós acreditamos na ressurreição, no respeito pelo corpo humano. Então, isso significa também respeitar as cinzas, né? Depois, celebração da missa. É recomendado que, mesmo que tenha a cremação como fim último do velório, nós ainda recomendamos as exéquias, missa de corpo presente. Então, a celebração da missa, o culto litúrgico, ainda é prioridade no velório. Então, precisamos cuidar disso, né? Temos esses critérios a seguir. Depois que a comunidade se reunir em orações, enfim, aquele período de luto, né? Seria o pós-velório, pós-sepultamento. Então, resumindo, nada de pegar as cinzas, jogar no rio, nada de subir num helicóptero, né, Padre Léo? E, eu vou jogar, né, para ficar bonito. São coisas na fazenda, né? São coisas que a gente vê em filmes e novelas, né, que é bonito, mas a igreja tem os seus critérios, as normas de se fazer, né, essa cremação acontecer, né? E resumindo, tem que ter um local para que esse corpo seja lembrado, venerado pelos seus familiares, porque é o templo do Espírito Santo. Nada de inventar moda, né, Padre Léo? Não, melhor não. Padre, o que a palavra de Deus nos remete sobre os fiéis defuntos e qual que é a mensagem de cada uma dessas passagens? A palavra de Deus ela é muito rica. E nós temos diversas passagens que falam sobre criação, sobre vida e sobre morte. Também sobre pós-morte. A palavra de Deus ela nos aborda os temas dos fiéis defuntos em diversas passagens. Nós podemos encontrar conforto, nós podemos encontrar esperança, nós podemos encontrar destino de vida pós-morte em várias passagens. Por exemplo, algumas delas no Evangelho de João, né? O próprio evangelista, no capítulo 11, nós temos um discurso que fala sobre morte. Qual é essa mensagem do evangelista João? É que a passagem desta vida, né,
destaca sempre uma promessa de Jesus sobre a vida eterna. O evangelista João nos apresenta isso. Já o livro de Tessalonicenses, também encontramos ali no capítulo 4, assuntos referentes à morte. Qual é a mensagem de Tessalonicenses? Nós temos um trecho que conforta os fiéis, nos lembrando que a morte não é o fim, mas uma transição. É um livro muito citado no rito das Ezequias, por exemplo, como essa transição, um conforto aos fiéis que permanecem no culto, né? Depois, nós temos Romanos também, ali no capítulo 14, uma mensagem também sobre a morte. É uma passagem que reafirma que tanto a vida quanto a morte dos crentes pertencem somente a Deus, ao Senhor da vida, não a nós. Somos limitados, frágeis, né? Nós temos toda a nossa limitação humana. Então não podemos pegar a isso, mas nosso Senhor, a Deus, que nos dá a vida. Então, essas são algumas passagens de tantas que a Sagrada Escritura nos apresenta, né? Nós devemos tomar cuidado, que a Sagrada Escritura, ela não nos apresenta como uma tragédia, como algo triste. Nós sentimos a tristeza porque nós perdemos um ente querido. A perda física nos remete a uma tristeza, mas a palavra nos conforta, sempre na esperança da vida eterna, de nos encontrarmos, de estarmos com Deus. É sempre um conforto. A palavra de Deus nos ajuda nesse caminhar diário, né? Exatamente. A palavra de Deus é luz para os nossos, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos e sempre nos ilumina, principalmente quando há momentos de luto, né, de perda de um ente querido, né, Padre Léo? E também nós temos na igreja, a igreja se preocupa muito com isso, principalmente quando se fala, né, em vários pastorais, movimentos e serviços que são destinadas para o atendimento das pessoas, né, das famílias enlutadas. Quais, você pode citar algumas dessas pastorais, desses movimentos, e qual que é a finalidade de cada uma delas? Sim, na igreja, graças a Deus, nós temos várias pastorais com vários carismas. Algumas tratam especificamente da morte, do luto. Outras são agregadas a esse sentido. Por exemplo, a pastoral familiar. Então, podem acompanhar a família, podem acolher a família, podem fazer um trabalho com essa família. Isso enquanto pastoral familiar. Depois, nós temos pastorais específicas também que falam disso. Pastoral da esperança, pastoral da visitação, pastoral do luto. São pastorais que trabalham a morte. Pastoral da esperança, ela começa o seu trabalho justamente no velório. E qual é o significado disso? De estar como um grande apoio para os familiares enlutados. E não para somente no velório. A Pastoral da Esperança continua por 7 dias rezando com os familiares na casa. Então, fazem visitas durante 7 dias, rezam na intenção do falecido. No 7º dia, encontram na missa, que é aquilo que nós rezamos, missa na intenção do 7º dia do falecido, né? Enfim, são pastorais que trabalham com essas pessoas e depois vão percebendo a necessidade da família. Se precisa de um acompanhamento mais personalizado, tanto da assistência religiosa, do padre, né, da cidade, do religioso que está ali, quanto de profissionais da saúde. Nós sabemos que algumas famílias enlutadas passam por problemas psíquicos depois, né? Até mesmo problemas de saúde, a tristeza é tão grande que vão encadeando problemas de saúde. Então, profissionais da área de saúde também são alertados. Isso fruto de visitas, né? Que a nossa pastoral começa a fazer junto com a família. Claro, a família precisa ter uma abertura para isso. Nós não impomos nada, nós não obrigamos ninguém a É uma opção, né? nada. A gente coloca É uma esse...
nós temos isso como uma grande opção. Nós temos à disposição da comunidade, né? Então, nós fazemos esse trabalho de acompanhamento com os enlutados. Muitos trabalhos, muitas pastorais, serviços. Tem os mestres também, né, Padre Léo? Que tem aí os mestres das exéquias que auxiliam os senhores nas celebrações de exéquias, na ausência do sacerdote, do diácono, né? Eles fazem essa celebração. A igreja sempre preocupada, né, com esses momentos de luto. Padre, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Agradeço o seu sim. Tá aí, eu queria que você deixasse uma mensagem final para nós sobre a importância de estarmos falando sobre esse assunto e aproveitando a oportunidade de ter um sacerdote, que o senhor possa nos considerar a bênção de um neo-sacerdote aqui na TV Imaculada. Olha aí, que bênção de Deus. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui falando justamente sobre um tema que às vezes é um tabu na Igreja Católica e na nossa comunidade. Muitas pessoas não querem falar sobre isso ou têm algum certo trauma sobre finados, né, falecidos, fiéis defuntos, né? Então eu agradeço a oportunidade de falar da importância disso. É sempre bom lembrarmos que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Nós temos uma continuidade de vida. Então, falar sobre isso é falar sobre a nossa própria vida, o nosso futuro. Nós cremos nisso, a nossa fé é do Cristo ressuscitado. Então, deixar de lado toda a nossa mentalidade pequena, daquilo que nos limita, e ir além, rezar pelos nossos falecidos, colocar como intenção, fazer visitas nos cemitérios, isso é importante. Nos lembra que também fará isso por nós, né? Então, nós devemos fazer agora, lembrar das almas do purgatório, rezar, ter uma penitência neste dia dos finados. Isso é importante. Nos lembra muito aquilo que também acontecerá com cada um de nós. Agradeço o convite e também a bênção de Deus a cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus, que tem misericórdia e proteção sobre cada um de nós, também os nossos telespectadores que nos acompanham, nos protegendo, nos livrando de todos os perigos e males físicos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Léo, muito obrigado mais uma vez pelo seu sim. Esperamos uma oportunidade de o senhor vir de forma presencial aqui, presidir uma Santa Missa aqui nos estúdios da TV Imaculada e também participar de um de nossos programas. Sempre é uma alegria tê-lo. O senhor em Eldorado, né? Está longinho da gente, mas quando passar por Campo Grande, estamos aqui de portas abertas para acolhê-lo. Muito obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência com o nosso quarto e último bloco aqui do Viver com Fé e Saúde. Não saia daí porque voltamos já. Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco aqui do nosso Viver com Fé e Saúde. Mais uma vez agradecendo o Padre Leonildo Filmar e Padre Léo, ele que é padre diocesano da Diocese de Naviraí, né? Também quero mandar um abraço a Dom Héctor, que é o bispo de Naviraí, né? Que também está acompanhando aqui a programação da TV Imaculada. O Dom Héctor também que é presidente do Regional Oeste 1, né? Que sempre atende aqui as pautas da TV Imaculada, mesmo de longe, né, está em contato conosco na pessoa do Padre André, que é o secretário executivo da CNBB. Eu quero agradecer mais uma vez ao Padre Léo, que é vigário da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá de Eldorado, Mato Grosso do Sul, cidade linda ali no sul do estado de Mato Grosso do Sul. As pessoas que sempre viajam para o sul, né, chegam ali Eldorado, Mundo Novo, Guaíra, ali na divisa com o estado do Paraná. Então Eldorado está ali na rota da BR-163 aqui no sul de Mato Grosso do Sul, e o Padre Léo trabalha nessa linda paróquia chamada Nossa Senhora Aparecida. Então, nosso abraço a todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá de Eldorado, Mato Grosso do Sul. E antes da gente encerrar o programa de hoje, vamos para o quadro Viver com Saúde. Quem está conosco, né, nesse mês é a Laisa Pinho, que é sobrinha da Claudinha Pinho, que
é um doce de pessoa, aceitou o convite de participar desta edição, né, do Viver com Fé e Saúde, no quadro Viver com Saúde. Ela que é doula e educadora perinatal e tem uma dica super importante para todos nós. Então vamos acompanhar. Prazer imenso estar aqui com vocês durante esse mês e de também poder falar um pouquinho mais sobre a minha profissão, que é doula e educadora perinatal. Eu atuo aqui na cidade de Maracaju, no Mato Grosso do Sul mesmo, fica a pouquinhos quilômetros aí da nossa capital, Campo Grande, e existe aí como sede a Associação ADOMS, né, que é a Associação de Doulas do Estado, e elas possuem o perfil no Instagram delas. Então, cada mulher que tiver interesse em ir atrás e saber um pouquinho mais sobre essa parte da doula, ela pode estar entrando no perfil, que lá tem todas as cidades, né, que possuem essas profissionais para atendê-las. Em Campo Grande é onde está o nosso maior número, né, mas algumas cidades do interior, da mesma forma como a minha cidade aqui de Maracaju, tem essa profissional para poder ajudar essas mulheres. E hoje, né, a nossa dica, na verdade, a nossa conversa vai ser um pouquinho mais sobre isso, porque ser doula, né, trabalhar nessa área, a gente ainda encontra muitas pessoas que não conhecem muito sobre. Às vezes eu saio na rua e falo, mas o que você faz? Qual que é a sua profissão? E eu falo que eu sou doula. Eles falam, o quê? Né? Às vezes não conseguem nem entender e falar a palavra, né? Pode repetir, por favor? Porque realmente a doula, ela já existe há algum tempo, né? Mas é de poucos anos pra cá que essa profissão está sendo mais, né, conhecida, está entrando mais na área. Só que assim, existem doulas que trabalham mais de 20 anos, né? Só que hoje que estamos começando a ter mais espaço, né, na área da saúde, com o pessoal, com a equipe médica ali dentro do hospital, dando suporte para essas mulheres. Porque o que é a doula? É realmente todo aquele suporte emocional e físico para aquela mulher. Então, toda aquela mulher que sonha em ter um parto mais respeitoso, em ter um parto mais seguro, um parto mais confiante, a doula é a profissional que vai estar ali ajudando ela conquistar esse sonho dela. Não somente dela, mas também como do seu acompanhante, né? Porque às vezes a gente encontra acompanhantes despreparados que não sabem como ajudar aquela mulher num parto normal, passando ali pelo aquele trabalho de parto, pela dor. E o acompanhante, ao invés, na verdade, de ajudar, só atrapalha. Então, assim, a doula, ela vem de encontro em poder ser esse suporte, né? Tanto para a mulher quanto para o seu acompanhante, desde o período da sua gestação, já preparando, informando, orientando, para que ela chegue no seu parto e ela esteja segura e confiante daquilo. E consciente também de tudo aquilo que pode vir a acontecer, né? Da equipe médica vir conversar com ela e ela saber verdadeiramente se aquilo que está sendo passado para ela é verdade ou não, né? Então a doula, ela vem para ajudar também a mulher se livrar, né, se esquivar de muitas violências obstétricas, de intervenções médicas não necessárias. Porque muitas mulheres às vezes sonham com parto normal, chega na hora e esse sonho se acaba, né? Ou sofre muito com a violência. Então assim, a doula, ela tá ali para ser esse suporte de ajuda a essa mulher. Laísa, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, a TV Imaculada, quadro Viver com Saúde. É uma alegria receber você com essas dicas muito importantes sobre essa área específica que você traz para nós. Então, muito obrigado. Se você chegou agora, perdeu o Viver com Fé e Saúde dessa semana, não tem problema, meus irmãos, porque nós temos o nosso canal do YouTube. Você pesquisa lá, @Rede Imaculada, ou digita lá na lupinha de pesquisar Rede Imaculada de Comunicação. Lá você acompanha toda a programação da Rede Imaculada, os programas aqui do Viver com Fé e Saúde, todos os programas aqui da TV Imaculada, as missas da nossa sede de São Bernardo do Campo, enfim, toda a programação da TV Imaculada está lá no nosso canal do YouTube. Você se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos e ative o sininho também para você receber as notificações. Quando tiver programas novos aqui da Rede Imaculada, você já recebe, já compartilha com a galera toda, com a família, com os amigos e também com seus irmãos de comunidade, pastorais, movimentos, serviços. É muito importante você ajudar a gente nesse compartilhamento do nosso canal do YouTube, que recentemente atingiu a marca de 40 mil inscritos. Isso graças a você que acompanha fielmente a programação das nossas plataformas digitais através
do nosso canal do YouTube. E você também pode participar do Viver com Fé e Saúde mandando sugestões de pautas através do nosso WhatsApp, que é o 67 99347 0532. Participe, né? Mande a sua sugestão de pauta, mande o seu nome pelo WhatsApp, né? Seu nome, a cidade ou o bairro aqui de Campo Grande que você está falando. Ou se você não é de Campo Grande, é de outras cidades aqui do Brasil, manda. Eu sou de Eldorado, por exemplo, a cidade do Padre Léo que participou. E eu quero sugerir esse tema. Então a gente vai encaminhar para a produção e em um breve momento vamos procurar o especialista, o profissional, para que possa falar do tema que você sugeriu, é você participando da evangelização aqui da TV Imaculada através das pautas para os nossos programas. Para a gente encerrar o nosso programa, quero agradecer mais uma vez a nossa madrinha da evangelização. Todas as vezes que a Claudinha Pinho apresenta aqui, você vê que a Claudinha sempre tem um vestido muito bonito, um macacão, graças à parceria da Armileide Modas. Armileide Modas, que tem entregas para todo o Brasil e trabalha nesse modo, né, virtual de venda de peças femininas muito bonitas. Peças que são confeccionadas com muito carinho e são de estampas exclusivas, desenhadas e pensadas com toda a elegância possível. Cada estampa é pensada na silhueta de cada mulher e tem para todos os gostos, todos os tamanhos, todos os estilos. Se você ficou interessada, né, você mulher, ou você homem que queira presentear a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, né, você pode entrar nas plataformas digitais da Armileide Modas, no Instagram, @armileidemodas, pelo site www.armileide.com.br e lembrando, são entregas para todo o Brasil, então você pode entrar em contato pelo canal do WhatsApp 67, pelo número do WhatsApp 67, é o código aqui de Mato Grosso do Sul, 99976-0465. Gratidão à madrinha da evangelização aqui do Viver com Fé e Saúde, que é a Armileide Modas. E gratidão a você também que esteve na nossa companhia, na nossa audiência. Peço que você continue acompanhando a programação da Rede Imaculada, que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Eu fico por aqui e o Viver com Fé e Saúde volta na semana que vem com mais um tema super importante para todos nós. Permaneça na paz de Jesus e no amor de Maria. Salve Maria Imaculada!